Amém. Bom dia, graça e paz. Está tudo bem com você? Amém. Queria orar com você antes da gente começar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, Pai, por nós podemos estar ouvindo da Sua palavra, Senhor. Nós desejamos mesmo, Pai, crescer no conhecimento do Senhor, Pai. Eu oro para que aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, trate conosco nessa manhã e que sejamos rápidos também para colocar em prática, Pai, aquilo que o Senhor nos direcionar, aquilo que o Senhor nos instruir, Pai. Nós cremos na Assunção e dependemos totalmente do Senhor, Pai. Que seja o Teu Espírito falando, Pai, através de nós, Senhor, em nós, Senhor. Sim, Senhor, aquilo que nós precisamos. Nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de ouvir o Senhor e de ouvir a Sua palavra. Nós cremos que sairemos de aqui transformados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você está bem? Amém. Então, como o pastor Clécio falou, a gente vai estar dando início essa manhã na nossa série sobre os valores do nosso ministério, da nossa igreja. E eu queria começar lendo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. No versículo 10. Primeira Coríntios 1, versículo 10. Diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu gosto muito dessa passagem aqui. A gente estava fazendo, mês passado, esses últimos meses, um estudo sobre a carta de 1 Coríntios. E a gente viu que a carta de 1 Coríntios foi uma carta escrita para uma igreja que estava dividida. Existiam uns que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas eles estavam divididos, cada um querendo assumir um próprio partido e andar da sua maneira de agir. E é interessante que Paulo ele diz: eu rogo, irmão, a vocês, que vocês faleis a mesma coisa. Sabe, existem características, princípios e valores que são intrínsecos, característicos do cristão. Você consegue me entender? O cristão, o crente, tem que ter cara de crente. A gente não pode ser confundido com esse mundo, meu irmão. A gente tem que ter coisas que são diferentes, valores que estão presentes na nossa vida e que vão ser diferentes mesmo do mundo. Por exemplo, dar é melhor que receber. Isso é um princípio nosso, meu irmão. Dar a outra face quando alguém agredir a nós é um princípio nosso. Amar o que persegue é um princípio nosso. Andar em paz quando essa terra está em um caos é um valor nosso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 33, eu vou ler aqui, diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. A igreja de Coríntios, ela estava se manifestando, se movendo nos dons de uma maneira que não era característico do Espírito Santo se mover nas outras igrejas. Paulo está dizendo: olha, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de paz. E eu estou querendo trazer isso para que você entenda que existem sim características e princípios e valores que são básicos para todos nós. Não é algo que é simplesmente, porque a gente inventou essa moda agora e a gente tem que andar com essa linguagem, a gente tem que andar dessa maneira. Não, pode estar dizendo: olha, nas outras igrejas é assim, no meio de vocês também tem que ser assim, porque o crente tem que parecer crente. O crente tem que ter essa vida, esse falar, alguém olhar e dizer: rapaz, essa pessoa tem um jeito diferente, rapaz, essa pessoa fala dessa maneira, rapaz, essa pessoa age desse jeito, eu acho que essa pessoa é crente. Lá em Atos 4, a Bíblia diz que quando Pedro e João são interrogados, as pessoas do Sinédrio que estão interrogando, depois olham pela maneira como eles respondem a eles, eles dizem: rapaz, esses homens verdadeiramente andaram com Jesus. Porque eles não são homens estudados, são iletrados, incultos, mas a maneira como eles respondem é de alguém que andou como Jesus. Quando Pedro está prestes a negar Jesus, alguém diz isso, né? Rapaz, tu parece com aqueles homens, tu parece com ele. Pedro diz: não, eu não sou não. Alguém diz: rapaz, tu fala como um discípulo dele. Pedro diz: não, não sou eu não. Perceba que tinha características, atitudes em Pedro, que Pedro nem que ele nem quisesse manifestar, as pessoas olhavam e diziam: rapaz, esse aí é discípulo de Jesus. Você consegue me entender? E a gente vai falar um pouco sobre esses valores nessa série.
né? Nós temos uma missão e uma visão, de fato, com o ministério. A nossa missão, se você não conhece, é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Essa foi a palavra que Deus trouxe, né, para o apóstolo Buddy, e essa é a nossa missão. E a nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Mas para a gente cumprir essa missão, a gente não cumpre ela de qualquer maneira. A verdade é que nem adianta a gente tentar fazer isso com as nossas metas, nossos objetivos, com nossos princípios. Tem que ser com os objetivos e valores do reino de Deus. Senão a gente não vai conseguir. Eu vou trazer um exemplo depois. Eu gosto muito de xadrez. Gosto muito mesmo. Dizer que eu gosto não quer dizer que eu sei jogar muito. Eu disse que eu gosto, tá certo? Só para deixar claro, você não achar que eu sou... Não, eu gosto. Mas é interessante que, conforme eu vou assistindo e acompanhando, existem princípios que fazem um jogador profissional ser um jogador bom. Ele não precisa saber e prever 30 movimentos para frente. Obviamente, se ele fizer isso, ele vai ganhar. Mas muitas das vezes tem jogadas e momentos do jogo que ele não tem uma noção clara do que fazer. O que é que ele faz? Ele pega os princípios, desenvolver as peças, proteger quem está em perigo, tentar observar o que é que o adversário quer fazer. Ele não sabe exatamente o que fazer naquele momento, mas ele tem os princípios, que ele sabe que em uma hora aquilo vai levar ele para o objetivo que ele tem para cumprir. Existem valores, que se a gente seguir ele, é certo, meu irmão, que nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Você consegue me entender? E a gente vai falar essa manhã. Eu vou estar ministrando agora no começo sobre vida de fé. Logo em seguida, o pastor Rodrigo vai estar falando sobre unidade e amor. E aí eu queria ler com você, lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10. No versículo 32. A gente vai ler alguns versículos aqui. Eu já vou lendo para a gente ir adiantando, bem? Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes com grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Gosto muito dessa passagem, só para reforçar aqui o contexto. Aqui a carta aos Hebreus, se você for ler, dá para entender que o escritor estava falando para ex-judeus que se converteram ao cristianismo, entenderam que Jesus era o Messias aguardado e depois começaram a voltar ao judaísmo. E você vê durante toda a carta dos Hebreus ele dizendo: olha, a aliança que a gente tem agora com o Senhor, ela é superior a qualquer antiga aliança. A gente tem maiores e superiores promessas. Vocês estão querendo voltar para isso agora? Mantenham a confissão de vocês. Que confissão? De que Jesus é o Salvador, é o Senhor. E eu acho interessante porque ele diz que para manter essa confissão, por essa certeza que eles tinham, eles foram feitos de espetáculo, eles tiveram seus bens tomados, não só se compadeceram dos que estavam presos, mas também muitos deles foram presos também. Agora, por que eles passaram por tudo isso? Porque eles tinham uma certeza de que no Senhor eles tinham um patrimônio maior e durável. No versículo 11, no capítulo 11, a gente lê que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. E eu pergunto para você, qual era a certeza que eles tinham um patrimônio maior no Senhor? Eles não tinham documento de herança do salvo. No céu você ganhou 3 casas, então continua aí, ó. Um aplicativo que estava contando o saldo no céu. Não existia nada do tipo. O que eles tinham era a convicção de alguém que um dia chegou no meio deles e disse: aí, aquele que morreu na cruz era o Salvador que vocês estavam esperando. É mesmo? A gente confia nisso ao ponto de ter os nossos bens tomados e estar feliz.
Porque é a certeza daquilo que não se vê. A convicção daquilo que se espera. Rapaz, eu estou convicto, pode tomar meus bens, pode me fazer de espetáculo. Eu estou plenamente convicto que no Senhor tem um patrimônio maior e durável. É um valor. Por isso que ele diz, olha, o justo vai viver pela fé. Porque se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E é interessante que no versículo 6 do capítulo 11, ele diz que a fé é a certeza... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu gosto, inclusive, muito dessa parte, porque a gente, às vezes, fica com o pé atrás. Meu Deus, eu vou buscar a Deus, sinto que Ele vai me galardoar. Sim, a Bíblia diz que Deus se agrada em você saber que Ele galardoa. Amém? Deus fica feliz em você saber que Ele quer lhe abençoar. Mas a fé é essa convicção, essa certeza da verdade da palavra. E é entender que a verdade da palavra é maior do que qualquer verdade natural. Porque perceba mais uma vez aqui, não é que eles não sabiam que os seus bens tinham sido tomados. Não é que eles olhavam e diziam, rapaz, nem tomaram os nossos bens. Não, eles sabiam. Mas eles tinham mais certeza de que a verdade que eles tinham patrimônio no Senhor era mais real e mais precioso do que os seus bens tomados naquele momento. Como eu disse, eu gosto muito de xadrez. E talvez, imagine aí você, como eu, sem ter tanta habilidade, jogando contra alguém que tem habilidade, seria um desespero, não é verdade? Você até sabe qual é o objetivo. O objetivo é dar um checkmate. Talvez você não sabe nem o que é um checkmate, mas você sabe que esse é o seu objetivo. Você sabe que você tem que chegar no final. Você tem que encurralar o rei do adversário. Mas você não sabe como seguir. Aí chega alguém para dar pitaco. Mas esse cara que dá pitaco, ele sabe. Ele entende muito bem. Aí ele pega e diz assim, ei, dá essa tua peça aí para o outro. Eu e você que não conhecemos bem, a gente vai olhar e dizer, rapaz, eu vou seguir lá nada. Ele está pedindo para me dar a minha peça aqui, eu vou perder. Aí ele diz, dá essa outra peça aqui. Mas rapaz, eu vou dar 2 peças para o outro. Mas se você já assistiu ou já acompanhou alguma partida de xadrez, ou até mesmo dama, você sabe que às vezes dar uma peça é simplesmente estratégico. Porque no final o objetivo vai ser alcançado. E a vida de fé é nesse modelo. É entender que a direção do Senhor, até que na hora aparente perda, você sabe que aquilo que Ele tem para você vale mais. E vai fazer você chegar no objetivo. Talvez você olhe para a situação atual do seu jogo e diga, rapaz, está sem isso, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso. Mas quem está me dando pitaco, quem está me instruindo, ele entende do jogo mais do que eu e do que o nosso adversário. Ele sabe o que a gente precisa fazer para chegar no objetivo. Você consegue me entender? A vida de fé é a convicção. Não é ignorar que o fato não está acontecendo, mas é saber que a verdade que ele tem, que aquilo que ele sabe, vale mais. Você consegue me entender? Vida de fé está convicto daquilo que você não está vendo no momento. A partida está ganha. Eu gosto que quando eu vou assistir as partidas, até vou revisar as minhas no jogo online, aí tem uma barrinha que mostra o quanto eu já estou ganho e o quanto meu adversário já está ganho. Às vezes, a partida está parecendo que está um horror. Eu só estou com uma peça, mas está lá, ó, ganho para mim. Mas eu posso decidir abandonar a partida, por medo, por achar e dizer, rapaz, eu acho que está desesperado. E, de fato, esse é o momento mais crítico e mais desesperador. É quando você vê um jogador profissional que olha, e todo mundo que está assistindo, acompanhando a partida online, está olhando ao vivo. Copa do Mundo aconteceu recente. Os melhores do mundo jogando, e aí o cara estava ganho na partida. Ganho é tipo assim, daqui a uns 10 movimentos, o outro vai desistir. Mas ele não percebeu isso. Aí ele disse, eu desisto, vamos combinar empate. E combinou empate. O outro saiu no lucro, né? Mas ele, depois que terminou a partida, ele viu, rapaz, estava ganho para mim. Sabe qual o motivo que às vezes acontece isso? É porque o tempo do relógio está caindo. Aí ele olha e diz, não tem mais tempo para eu pensar, é melhor eu pedir um empate. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus entende do tempo mais do que eu e você. Não acha que o tempo acabou, que não tem mais jeito, rapaz, se Deus tivesse feito isso antes, já era. É isso que acontece com Maria e Marta, né? Na morte de Lázaro, Jesus chega, Marta diz, ó Senhor, se você tivesse aqui antes. Ele não teria morrido. Jesus diz, não se preocupe não, você sabe que os mortos vão ressuscitar. Não, eu sei que vai ressuscitar um dia. Mas para agora já deu, né? Chega para Maria, Maria diz a mesma coisa. Se o Senhor tivesse aqui antes.
Eita, não dá mais tempo agora do senhor agir. E o senhor entende mais do jogo do que eu e você. Agora a fé, ela vem pelo ouvir. Você consegue me entender? Eu trouxe aqui um balão para mim. A fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais a gente ouve, olha aí, a gente se enche dessa verdade, a gente fica convicto disso. Você consegue me entender? Agora me entenda. Se eu passar o tempo e parar de me encher, é natural que o ar vai saindo. Às vezes a gente vem para o culto, a gente ouve aquela palavra, né? Rapaz, eu sou curado, eu sou próspero. A gente sai daqui pulando, dançando, posta nos stories. Chega em casa, declara para o armário. É ou não é? E a gente deve fazer isso mesmo. Esse é um ambiente para isso, meu irmão. Esse é um ambiente para a gente ser despertado. E glória a Deus pela igreja onde a gente é despertado. Mas se a gente não continua se enchendo, a gente seca. É preciso a gente ouvir de novo. Quando eu ouvo de novo, ou ouço de novo, desculpa, gente. Quando eu escuto de novo, eu vou me encher novamente. Agora, o que é que eu posso fazer para interromper esse esvaziamento? Eu posso meditar nessa palavra. O que é meditar? É continuar pensando naquilo que eu já ouvi. Eu posso tentar barrar para que esse alimento que foi colocado para dentro, essa informação que eu absorvi, ela saia com dificuldade. Porque você sai daqui no domingo à noite, você chega em casa, você vai pensar no trabalho que vai ter amanhã. Amanhã no trabalho, você vai estar pensando nas coisas do trabalho, pensando nas coisas de casa, nas demandas. E é fácil de você acabar trocando esse pensamento por outro pensamento, por outro, e você se seca de novo. Mas se eu estou constantemente me enchendo, ou me segurando para não deixar esse alimento sair, eu continuo cheio de fé. Agora perceba que o balão ele tem características de que foi cheio, amém? Ele ainda tem um restinho de ar aqui, ó. Mas está bem pouquinho, posso espremer até sair. E às vezes, o ponto que quer dizer é que às vezes a gente pode cair nesse problema aqui. A gente já se encheu um dia, aí a gente tem características em nós de que nós já fomos cheios de fé. A gente até sabe falar, né? Rapaz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas não está convicto dentro. Por quê? Porque não está se enchendo de novo. E apesar de ter características de ser cheio, não tem um resultado de ser cheio. E às vezes você olha e diz, rapaz, eu conheço a mesma palavra que fulano, eu celebrei do mesmo jeito que fulano, mas parece que na minha vida não surte efeito. O que você precisa fazer? Continuar se enchendo. Porque chega uma hora em que a gente se enche tanto. Você me entende que o balão cheio pode fazer coisas que o seco não consegue, amém? Ele tem um efeito, um resultado que o seco ele não consegue, que o vazio não vai poder fazer. E é interessante que a Bíblia diz que a fé ela é visível, amém? A fé ela pode ser mensurada. É possível você saber se você está com pouca fé ou com muita fé. Jesus vira para os discípulos no meio da tempestade e diz, homens de pequena fé. Os discípulos no meio da tempestade disseram, Senhor, você não se importa que a gente morra? Homens de pequena fé. Mas para o centurião que chega para Jesus e diz, não, Jesus, nem precisa ir na minha casa, manda daí uma palavra, e eu sei que meu servo vai ser curado. Jesus diz, nem em Israel eu vi tanta fé. A fé ela é visível, mas não é que eu bato o olho em alguém e digo, rapaz, mas as suas ações. As suas ações, ela determina e mostra que quanta fé você tem. Porque se eu jogar esse balão para cima com ar, ele vai ter uma reação. Se eu jogar ele seco, ele vai ter outra. Você consegue me entender? A nossa ação, ela corresponde à nossa fé. Uma coisa para você, na medida que a gente se enche, que a gente vai se enchendo, chega uma hora que essa verdade sobre uma área da nossa vida, ela se torna uma revelação, meu irmão. E aí... essa verdade é difícil de sair de nós. Eu não sei se teve uma área na sua vida em que você creu, confiou, você testemunhou, e você disse, rapaz, talvez seja área de cura, você foi curado de alguma coisa, você disse, rapaz, pode vir doença que for, pode vir, eu tenho plena convicção de que eu sou curado. É aquilo que já está tão dentro de você que já é fixo, nem sai. Mas eu ainda quero reforçar.
Acredite, se você guardou um balão uma vez em casa, fez uma festa, alguma coisa, você sabe que apesar dele estar fechadinho aqui, daqui a um dia, daqui a 2 dias, ele vai estar bem murchinho de novo. Eu quero para você, apesar de você até estar convicto de algumas verdades da palavra, não se feche para ouvir de novo. Porque a fé, ela continua vindo pelo ouvir. Você consegue me entender? E essa vida cheia que nos dá esse resultado, né? Para a gente terminar, eu quero reforçar isso, e eu quero ler com você lá em Marcos, capítulo 11. Marcos 11, 22. Bem, se você faz parte da nossa igreja, você deve ter ouvido esse versículo alguma vez na vida, e se não, essa é a manhã de você conhecer ele. Ele faz parte mesmo daquilo que a gente crê, amém? Principalmente porque está na palavra. Marcos 11, 22 diz assim, ao que disse... desculpa. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Perceba que, mais uma vez, a fé, ela tem uma ação correspondente. Se você crê, você vai agir de acordo. E muitas das vezes a fé vai ser expressa no falar. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, que nós temos o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei. Até um coro, né? E é interessante que Paulo ali está falando mais uma vez sobre as pressões que ele tinha sobre o seu ministério. Sou pressionado, mas não destruído, perseguido, mas não abandonado. Deixa o balão fluir, né? Mas ele diz, mas sabe por que eu continuo pregando? Porque eu creio. Eu criei, por isso falei. Meu irmão, se você crê naquilo que Deus falou para você, você também deve falar. A verdade é que aquilo que a gente acredita, a gente fala com naturalidade. Mas aquilo que a gente não está convicto, a gente não fala. Ouço dizer que muitas vezes a gente não prega o evangelho tanto quanto deveria, porque a gente não está tão convicto das verdades da palavra. E a gente às vezes se acanha com elas. Porque se nós cremos, nós falamos. Lá em Tiago também diz que a fé sem obras ela é morta. E diz como é que alguém diz que crê em Deus e não ajuda o irmão que está necessitado. O ponto é que a fé em Deus ela vai nos levar a uma ação. Se eu creio que Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades, que Deus quer que eu seja generoso, eu vou contribuir, eu vou ajudar o meu irmão que está necessitado. Se eu creio que Deus supra as minhas necessidades, eu não vou andar angustiado ou perturbado. Paulo diz que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e sei ter falta, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo estava convicto que o Senhor fortalecia ele em toda e qualquer situação. E qual era a ação dele? Andar contente. Em toda e qualquer situação, por conta da sua fé. Ele disse, se alguém disser esse monte, crendo no coração, não duvidando, assim será com ele. Não é só crer no coração, porque essa de, eu acredito, bem no fundo eu acredito, bem no fundo, não, a boca fala do que está cheio o coração. Se você crer, você precisa falar. É tanto que o exemplo que Jesus diz portanto, tudo que pedires em oração, tem que orar, meu irmão. Não é só, rapaz, eu creio que Deus pode me dar tudo. Jesus diz, tudo quanto perdis em oração. Você tem que pedir, você tem que orar, relacionamento com o Senhor. Mas também não é só pedir. Porque Jesus ele diz lá em Mateus 6 sobre aqueles que fazem vãs repetições, porque acham que por muito falar vão ser atendidos. Não é alguém que está confiando em Deus, é alguém que está confiando que talvez Deus ouça por eu insistir muito. Ele diz, não, é aquele que tudo quanto pedires em oração, creia que recebeste. Você consegue me entender? Fé é um estilo de vida, é um valor que tem que estar intrínseco a nós. Na nossa vida, quando nós passarmos por uma situação, rapaz, nós precisamos agir em fé. A gente não acha que a realidade do tabuleiro da nossa vida é a realidade absoluta. Nós temos um Deus que sabe mais do que nós. E que eu digo mais, que está agindo em nosso favor. Nós precisamos confiar e ter essa ação correspondente. Quando alguém passar por necessidade, meu irmão, seja o primeiro a incentivar em fé o seu irmão. Às vezes alguém chega com um problema para a gente diz, que coisa, né? Nem para dizer, eu vou orar por você.
Porque isso é falta de estar convicto das verdades. A gente não está convicto nem para a gente, quanto é que a gente vai estar convicto para os outros? Você consegue me entender? No nosso serviço ao Senhor, meu irmão, nós precisamos entender que Deus é aquele que nos chamou e que Ele nos capacita para cumprir a obra que Ele nos chamou. Eu vou finalizar com essa passagem, lá em Atos capítulo 27, Paulo está no meio do naufrágio, o barco sendo açoitado por tempestade. Paulo tinha dito para os irmãos, gente, não vamos sair agora, porque vai vir uma tempestade, vai ser danoso para a gente. Os irmãos, vamos ouvir o Paulo preso? Vamos seguir viagem para chegar logo a Roma. O navio naufraga, eles passam por aquela situação. É interessante, tem situações na nossa vida que a gente passa, não é nem culpa nossa, é a situação da vida. Paulo até tentou ajudar a pessoa, mas Paulo estava no barco, né? Passou pela mesma situação. Mas, para finalizar, eu gosto que no meio disso, o povo já não sei quantos dias sem comer, Paulo disse para os irmãos, lá em Atos capítulo 27, um anjo ontem apareceu para mim e disse, Paulo, não temas, porque é necessário que você compareça a Roma. E Paulo começa a recobrar os ânimos do povo do barco, dizendo aí, fique em paz, nós vamos chegar em terra firme, nós vamos chegar na terra, porque Deus me disse que a gente vai chegar naquele lugar. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é que nós temos uma missão, uma visão, um propósito que Deus nos deu. E até como igreja local, nós estamos empenhados na conclusão desse complexo, nós temos o desejo, a missão de alcançar essas vidas. Meu irmão, independente de qualquer coisa que se mostre natural, de qualquer adversidade, Deus nos disse que nós iríamos chegar no final disso. Rapaz, mas o barco está quebrado. Mas, rapaz, está todo mundo sem comer aqui há não sei quantos dias. Mas Deus nos disse que nós precisamos comparecer a Roma. Deus nos disse que nós precisamos finalizar isso aqui. Deus nos disse que nós vamos alcançar esse bairro. O que é que Deus lhe disse que você vai fazer? Sabe o que é andar em fé? É você olhar talvez para a situação e dizer, rapaz, naturalmente, parece que já deu errado. Mas Deus me disse. E por isso não temas. Porque nós vamos comparecer a Roma. Você consegue me entender? Essa é a vida de fé. Nós estamos, esse valor está intrínseco de nós. Numa situação, tem que sair de nós fé. Isso tem que estar, mas isso vem de estar cheio. E, meu irmão, uma vez que está cheio, ó, você vai cumprir o plano de Deus. O balão até já se foi embora. Foi cumprir a missão dele, amém? Amém? Queria chamar o pastor Rodrigo, vai dar continuidade aqui. Amém. Glória a Deus.